da pauta, nós vamos falar aqui sobre a participação do governador Eduardo Leite no Fórum da Liberdade, que ocorre nesse momento. Ele está junto do governador Romeu Zema num painel sobre o futuro do país. O governador Eduardo Leite é um governador reformista. Entretanto, ele foi vaiado pelo público presente no Fórum da Liberdade. A vaia é da democracia. Inclusive, o governador fez menção, algumas pessoas que estão lá me reportaram, ele fez menção às reformas estruturantes aqui no governo do estado e às vaias que sempre foram parte do processo democrático, aqueles que não gostam, aqueles que se opõem, aqueles que buscam contradizer o que está sendo proposto, usam da vaia como um instrumento político absolutamente legítimo. O problema é quando a vaia busca caçar a capacidade do outro de dialogar. Não me parece ter sido o caso, ainda que quem presidia os trabalhos durante esta discussão no Fórum da Liberdade tivesse pedido que o tom das vaias baixasse para que o Eduardo Leite pudesse falar. E lá vai o Macalossi de novo defender o Eduardo Leite. Não, eu vou apontar aqui algumas coisas, porque as vaias, neste particular, me parecem absolutamente injustificadas. Ainda mais para quem se diz liberal. Ainda mais para quem diz defender a reforma do Estado. Será que o governador Eduardo Leite merece as vaias desse público? Não me parece que o governador mereça vaias, por exemplo, por ter colocado as contas do Caixa Único em dia. Nós podemos analisar aqui o histórico do desempenho fiscal do Estado. Nós vamos ver uma trajetória de queda ascendente do custo fiscal do Rio Grande do Sul, muito balizado em duas reformas estruturantes fundamentais. A primeira delas foi a reforma administrativa, que cortou custos da máquina pública que eram orgânicos, custos que eram vegetativos. O que é uma despesa vegetativa? É uma despesa que cresce de forma sólida conjuntamente ao Estado e à sua capacidade de investimentos. Quando você faz uma readequação das funções administrativas do Estado, o efeito que você tem é a diminuição da elevação das despesas vegetativas. Isso é fundamental para desafogar o caixa. E isso é uma medida que tem que ser aplaudida por qualquer um que se diga liberal. Então, está sendo vaiado por isso? A segunda reforma que o governador fez, estruturante, importante, foi a reforma previdenciária. Talvez a reforma previdenciária mais dura aprovada no Brasil. Uma reforma previdenciária que não poupou os militares. Eu estava andando pelo Fórum da Liberdade e eu vi numa das estandes um lugar ali onde eles estavam divulgando um documentário sobre o Paulo Guedes. O Paulo Guedes é o ídolo de muitos liberais brasileiros. Eu devo lembrar a esses liberais que o Paulo Guedes foi responsável por matar a lei do teto de gastos, sendo uma espécie assim de tesoureiro do Centrão. O Paulo Guedes avalizou a PEC dos precatórios, que foi um tiro de morte na lei do teto de gastos, que criou uma despesa que vai ter que ser paga não apenas pelo atual governo, mas pelos próximos. E uma legislação, aliás, que era francamente constituída para buscar votos num ano eleitoral. Instituiu uma série de medidas que tinham caráter inegavelmente político-partidário e que deveria, na minha avaliação, à época, ter sido considerada inconstitucional. O que, infelizmente, acabou não acontecendo, porque o Supremo Tribunal Federal não se deteu em relação à matéria. Essa reforma previdenciária, que foi aprovada aqui no governo do Estado, ela foi muito mais dura do que a reforma previdenciária aprovada no governo
de Jair Bolsonaro, que pegou o regime geral, é verdade, tinha de fazê-lo, não havia alternativa, mas que poupou os militares. A reforma previdenciária do Paulo Guedes, que é celebrada por esses que vaiam o governador Eduardo Leite, foi uma reforma previdenciária que ignorou a despesa relativa aos militares, que representa metade do déficit previdenciário público do país. Conjuntamente, aliás, aquela reforma previdenciária, o governo Bolsonaro apresentou uma reforma daí em relação ao quadro militar, uma reforma administrativa no âmbito militar que gerou um aumento da despesa salarial. A reestruturação das carreiras, de certa forma, amortizou o pequeno impacto que a reforma previdenciária sobre os militares tinha naquela época. Então o governador também vai ser vaiado por ter enfrentado a questão previdenciária no Estado? O que me parece é que esses que estão vaiando o governador no Fórum da Liberdade não querem um liberal que enfrente o status quo de certas corporações, que enfrente o desafio de reformar a administração do Estado. Eles querem alguém com a vocação do anacronismo político relativo ao apreço pelo militarismo. Querem, me parece, é alguém que se insurja contra a ciência. Porque é daí que sai esse discurso estúpido a mais não poder de que o Eduardo Leite foi autoritário durante o período da pandemia. O desprezo que essa gente tem pelo governador Eduardo Leite advém, isto sim, é da sua enorme incompatibilidade com o que é o verdadeiro liberalismo. Você está ouvindo Bandeirantes Acontece.